Pessoal, então a aula de hoje vamos falar de prismas, tá? Então, como a gente viu na aula passada, poliedros, prisma é um poliedro, tá? Aqui eu trago alguns tipos de prismas. Prisma triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal e octogonal, tá? Já já eu vou falar desses nomes, mas só uma observação. Esse aqui que ele traz não é o prisma quadrangular não, é o retangular, tá? Nessa figura aqui, certo? Por quê? Porque isso aqui sua base é um retângulo e não um quadrado. O prisma quadrangular, eu acho que foi, eu botei um exemplo na aula passada que vinha desenhado já um desenhozinho lá, né, na figura. Esse prisma quadrangular é o cubo, tá? Que é formado por quadrados. Então, prisma quadrangular é o cubo, tá bom? Então esse prisma aqui é o retangular. Ó, prisma triangular, a base dele é um triângulo. O prisma pentagonal que ele traz aqui é um exemplo, a base dele é um pentágono. E o prisma hexagonal, a base dele é um hexágono, certo? Então isso assim vai. O que é um prisma heptagonal? A base dele é um heptágono, ó, tá aqui, ó. Um prisma octagonal, a base dele é um octógono. Lembre-se que isso aqui são polígonos, tá? Então a base deles são os polígonos. O octógono é o polígono de 8 lados. O hexágono aqui, ó, base hexagonal, polígono de 6 lados. Então prisma hexagonal, tá? Gente, o que a gente vai estudar nesse assunto, vamos focar no cálculo da área e do volume do prisma. Como é que se calcula a área? A área do prisma, tá? Essa aqui, a área é igual. Esse AL, tá? Isso aqui é a área lateral. Área lateral. E esse AB é a área da base, tá? Então, como é que se calcula a área do prisma? Calculando a área lateral mais duas vezes a área da base. Como é que se calcula o volume do prisma? A área da base vezes o H, esse H é a altura. Então, pega a área da base dele e multiplica pela altura, eu tenho o volume, tá? Gente, aí é o que tá. Para cada tipo de prisma, a fórmula essa aqui é a mesma, mas a forma de calcular a área lateral e a área da base muda, tá? Então a gente vai ver essas situações aqui. Vamos primeiro aqui, ó, um prisma retangular. Por que eu sei que é um retângulo, ó? Porque na base dele, ó, os lados são diferentes. O quadrado seria tudo isso aqui igual, certo? Então, inclusive aqui também seria igual, porque como eu falei, o quadrado, um prisma quadrangular, ele tem todos os lados iguais. Então tudo isso aqui deveria ser o mesmo número. Como não é, é um prisma retangular. Como é que funciona? Vamos calcular primeiro, achar a área do prisma. Para isso, ó, vou calcular aqui, ó, primeiro eu preciso achar a área lateral, tá? Como é que funciona para achar a área lateral? Ó, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Você está vendo que tem um retângulo aqui na frente, ó. Como é que se calcula a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Se você pegar esse retângulo da frente, você tem a base é 5, a altura é 10. Então é 5 vezes 10. Só que você tem um retângulo aqui atrás, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui é uma imagem 3D. Então esse retângulo da frente é o mesmo do de trás. Então você, para calcular a área lateral deles, tem que multiplicar por 2. Você vai fazer o da frente e o de trás. Tá aqui, ó. Mas você também tem esse retângulo aqui do lado, ó, esse do lado direito. Ó. A base dele é 3. Mas a altura dele é 10 também. Só que desse lado direito é o mesmo desse lado esquerdo. Então você também tem duas vezes, ó. Tá aqui. Aí, ó. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Mais 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. 100 mais 60. A área lateral desse
desse prisma é 160 centímetros quadrados. Quem é a área da base? A base, ó, esse retângulo é 5 vezes 3, só que você também tem um de cima. Então, 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Aí, ó, somando, só uma coisa, porque a área da base realmente é só isso daqui. Mas eu já calculei vezes 2 porque tem a parte de cima, né? Então a área da base é só a base, que é um retângulo. Mas como tem a parte de cima, eu já calculei aqui. Aí na hora de substituir na fórmula, tá, ó, esse 2 já está calculado aqui, tá? Então é 160 mais 30, a área é 190. Uma observação que futuramente eu espero que vocês todos estejam tentando um vestibular, alguma coisa. Se cair uma questão como essa, assim, parecida, você tem que ver sim o seguinte, que eles botam lá um problema e eles dizem assim, por exemplo, aqui é uma caixa d'água, a tampa está aberta. Então, se tiver a tampa está aberta, essa parte de cima está aberta, ela não existe. Então, você não calcula duas vezes a área da base. Você só calcula 5 vezes 3, aqui no caso. Se eu dissesse que isso aqui estava aberto. Como aqui é só uma questão de calcular um prisma normal, então é duas vezes a área da base, tá? Porque você tem a parte de baixo e a parte de cima, tá? Mas se liguem nessa questão de tampa aberta ou não. E o volume, ó, a área da base. E pessoal, aqui eu peço desculpa, tá? Que eu calculei a área da base multiplicado por 2, só que como eu falei, a base, até eu vou colocar aqui embaixo, tá? A base é só essa parte aqui, é 5 vezes 3, é 15. Então, na verdade, é 15 vezes a altura, que é 10. Então, 15 vezes 10, então, na verdade, o volume não é 300, é 150 centímetros cúbicos, tá? Só uma questão também que eu não falei, é que a área é sempre quadrado e volume é cúbico, tá? E mais uma observação que eu vou explicar aqui, que isso cai também em provas e futuramente vocês podem estar fazendo, é que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Como assim? A nossa unidade, né, de tamanho, né, metro, centímetros, essas coisas, nosso fundamental é metro. Aí vem, ó, decímetros, centímetros, milímetros, certo? Aí, como eu estou em volume, isso aqui é o cubo. Eu estou dizendo que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que lembrar. Aí, por exemplo, o meu volume aqui é 150 centímetros cúbicos, certo? Eu quero essa resposta em litros. Como é que eu faço para transformar isso aqui em litros? Pessoal, a cada casa que eu andar para esquerda para direita, você vai multiplicar por 1000. E da direita para a esquerda, você vai dividir por 1000. Então eu vou fazer o seguinte, ó, não estou em centímetros. Para eu poder transformar isso em litros, eu vou deixar isso aqui em decímetros. Então eu vou sair de centímetros para cá. Então eu vou dividir 150 por 1000. 0 cancela com 0. Aí você escreve o número 15. Quantos zeros tem aqui? 2, não é? Então você bota uma vírgula aqui e um zero. Por que aqui? Porque se são dois zeros, você tem que ter dois números após a vírgula. E transformou em decímetros. Só que isso aqui é a mesma coisa que litros. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,15 litros. Tá? Então 150 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,15 litros. Certo, gente? É uma explicação rápida, tá? Isso normalmente na sala de aula eu explico melhor, mas espero que vocês tenham entendido como é que se transforma em litros. Antes de continuar com outro exemplo que já está ali, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar mais um aqui. Supor que isso aqui é um cubo, tá? Que isso aqui tá todos os lados iguais. Eu sei que não tá, mas vamos supor.
Vamos dizer que eu tenho um cubo os lados dele vale tudo 4 centímetros. Eu quero calcular a sua área e seu volume, tá? Pessoal, preste bem atenção. Se ele diz que a aresta, por exemplo, que isso aqui é chamado de aresta, tá? Cada pedaço desse, né, que eu falei na aula passada, é uma aresta. Cada segmento desse mede 4 centímetros. Isso aqui é um cubo. Todas as suas arestas medem 4. Então, quando você for calcular a área, preste bem atenção. Num cubo, você tem a parte da frente, a parte de trás, a parte de cima, a parte de baixo, o lado esquerdo e o lado direito. Então você tem no total 6 quadrados. Como é que se calcula a área do quadrado? É lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, ó, a área do quadrado é L ao quadrado. Esse L é a aresta, ó, é 4. 4 ao quadrado é 16. Só que como são 6 quadrados, 16 vezes 6. Então isso aqui, ó, 96 centímetros quadrados. Bem rápido, né? Como é que é o volume? É a área da base, ó. A base é um quadrado. A gente já calculou aqui, ó, 16 vezes a altura. A altura é 4. Então 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos, tá? Veja que o cubo é bem facilzinho, né? Não precisa nem naquelas fórmulas não, é só você lembrar disso. Ó. A área dele é formada por quadrados, então a área do quadrado é L ao quadrado, ó, a aresta é 4, então 16, como são 6 quadrados, você sempre vai multiplicar por 6. E o volume, a área da base, que a gente já achou aqui, ó, que é a área do quadrado, vezes a altura, que é 4 também, porque aqui um exemplo é 4, e está aqui, tá bom? Pessoal, agora quando a base for um hexágono, um octógono e etc, ou a base for triangular. Gente, o hexágono, a base dele, para achar a área do hexágono, você tem que dividir isso aqui em triângulos, ó. Como é um hexágono, são 6 triângulos. São 6 triângulos equiláteros. Então, a área do triângulo equilátero, para calcular, é essa fórmula aqui, ó. Onde esse A é o tamanho da aresta, ó, que é 3. Então, por exemplo, ó, 3 ao quadrado, 9, repete a raiz de 3 e o 4, está aqui, ó. Então, eu calculei a área de um triângulo desse, certo? Aí vamos para cá, ó. De novo, eu quero calcular a área do prisma hexagonal agora e quero também achar o volume. Então, primeiro a área, eu começo aqui, a área lateral. São 6 retângulos, base vezes altura, ó, 3 vezes 11, só que vezes 6, porque são 6. Então dá 198. A área da base, duas vezes, porque são, ó, a base, né, ó, a base aqui você tem embaixo e em cima, então duas vezes. Aqui faltou um 2, tá, gente, na fórmula, já já vai vir para cá. Aí, duas vezes 6, esse 6 é do que, pessoal, ó? Como eu falei, a base é um hexágono, são 6 triângulos, então 6 vezes a área do triângulo. O triângulo equilátero, que a área dele está aqui, a gente já calculou, achou isso aqui, ó. Então substitui aqui. 2 vezes 6 vezes 9 dividido por 4, 27. Tá, ó. Então vamos fazer ali passo a passo. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 9, 18 vai 1. 9, 10. 108 dividido por 4. 2 vezes 4, 8. Sobra 2, baixo 8. 7 vezes 4. Então, ó, multiplicando 2 vezes 6 vezes 9 e dividindo depois por 4, 27. Aí é só repetir a raiz do lado, tá? Então, a área total é a área lateral, mais 2 vezes a área da base, dividido por 2, tá? Então, dá 198
que é aqui a primeira, mais 27 raiz de 3, tá, gente? Ó, a gente não soma número sem raiz com número com raiz, então é só deixar assim, esse formato, centímetros quadrados. Aqui, pessoal, eu peço uma desculpa de novo, que quando eu calculei a área da base, ó, eu botei a área da base sendo essa, só que essa está multiplicada por 2, né? E como eu falei no exemplo anterior, naquele primeiro, só basta calcular uma vez, então não é vezes 2, tá? Aqui, nessa parte aqui, então vamos refazer isso aqui, tá? Não vai ser essa parte não. Então vai ficar o seguinte, ó, a área da base vai ser 6 vezes a área do triângulo, tá? 6 vezes 9, 54. 54 dividido para 4. 1 vezes 4 dá 4. 5 menos 4 dá 1, 14. Isso aqui não vai dar um número inteiro. Então, vou fazer o seguinte. Como não vai dar um número inteiro, eu vou deixar em forma de fração. Então, o volume vai ser o seguinte, ó. Certo? Ó, 6 vezes 9, 54. Dividido para 4. Raiz de 3, tá? Porque você repete a raiz. Então, essa é a área da base, que é um hexágono, vezes a altura, que é 11. Aí, 54 vezes 11. 54, todo mundo vezes 1 é ele mesmo. Então, isso aqui vai dar 594, dividido para 4, raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá, gente? Quando não dá para dividir, você pode deixar em fração, ou senão isso aqui dá um número com vírgula, tá? Mas para a gente poderia deixar em forma de fração mesmo. Eu não vou cobrar aqui divida não, tá? Então era isso. Aí ficou claro, tá? Porque, ó, infelizmente quando eu calculei aqui, eu peguei essa área daqui, só que essa área eu já estava calculando duas vezes, a de cima e de baixo, eu não percebi isso, só percebi agora na hora do vídeo. Então, você, quando for calcular a área do volume, é a área da base, então não é duas vezes. Então, eu não poderia ter pego essa área aqui, esse daqui. Aí eu tive que recalcular, tá, gente? Então, era isso. Até mais.